Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde pessoal. Por cá, SD Bandeira novamente. Vamos aqui para a aula 4 do Estatuto, falando sobre cargo, função e comando. Eu vou dar uma ênfase maior no cargo, porque a questão da função e do comando a gente já falou em outras aulas, né? Então a gente dá só uma recapitulada rápida para relembrar e vamos focar mais na parte do cargo, que é algo novo, que eu ainda não trouxe, certo? O cargo pode ser preenchido de maneira efetiva, certo? Que vai se dar através de concurso público, né? E aí vai se dar em postos e graduações, onde o posto vai ser conferido pelo governador do estado a oficiais, né? Através de ato governamental. Isso aqui é importante frisar também, que na lei vem trazendo especificamente isso aqui. E a graduação, que é conferida pelo comandante geral através de ato administrativo. Então, ter cuidado aí para não confundir na hora da prova, que eles podem querer colocar outros nomes nesses atos, e aí na lei vem trazendo especificamente como tem que ser o ato. Postos oficiais, graduação, praças, né? Posto conferido pelo governador e graduação conferida pelo comandante geral de cada corporação. Para ocupar também esse cargo de maneira efetiva, o militar tem que estar em serviço ativo, certo? Então, no caso, ele vai ter que estar no serviço ativo para poder ocupar esse cargo de maneira efetiva, ao mesmo tempo que já puxa o link para a carreira, né? Se ele está no serviço ativo, automaticamente ele está ainda na carreira, né? Está seguindo ainda a progressão dos cargos, então também traz esse adendo na questão da lei também. Como ele também pode ser preenchido em cargo em comissão, que seriam aqueles cargos que são ocupados por quem já está no serviço ativo, né? Quem já está em algum cargo efetivo, mas aí ele acaba assumindo uma função de comissão também, um comando de companhia, de batalhão, e aí, no caso, eu trouxe o que a lei traz para a gente também, né? Que esse cargo se dirige a comando, a direção, a chefia e coordenação das unidades e subunidades das corporações, né? As repartições, enfim, os órgãos. Aí ele traz aqui, também a lei traz que esses cargos são de livre nomeação e livre exoneração. No caso, o governador, que é o chefe do Poder Executivo, né, como eu trouxe aqui embaixo, é ato dele nomear e exonerar de cada cargo desse, lembrando que eles podem ser cumulativos, né? O cara tem o seu cargo efetivo, por exemplo, um major, e ao mesmo tempo ele está comandando uma companhia. E aí, esse decreto aqui é feito pelo chefe do Poder Executivo. Aí ele pode ser nomeado e não tem uma data certa. Ele pode ser nomeado hoje e amanhã ser exonerado a critério discricionário do governador do estado. Do mesmo jeito, também tem que estar em serviço ativo para poder preencher esse cargo. E ele traz também, a lei traz as vantagens que quando ele vai fazer jus, que tipo de vantagem, né? O militar que assumir esse cargo efetivo, após 30 dias dele assumindo esse cargo, ele já começa a ter direito a todas as vantagens do cargo, que seriam uma remuneração, né, uma gratificação a mais pelo aquele cargo, uma gratificação de subcomando, por exemplo, de uma companhia ou um comando, e outras vantagens diversas, né, entre aspas, honrarias, né, enfim, as vantagens que o cargo vai lhe trazer. Aí ele traz também a hipótese do cargo ocupado, né, que já está na lógica, né, é um cargo que alguém ocupa, e aí eu trouxe duas observações para vocês. Né, que a primeira observação, mesmo que provisoriamente, né, no caso, enquanto o governador, por exemplo, não nomeia um novo oficial para comandar um batalhão tal, X, aí então alguém assume provisoriamente, então, mesmo sendo provisoriamente, aquele militar que está ali está ocupando o cargo, então ele considera-se ocupado, até que o outro militar assuma, né, até que fique vago por um momento para os trâmites legais para que o outro assuma. E a segunda observação é que ela admite cumulação, como eu falei no começo, né? Um major, o exemplo que eu trouxe, major comandante de companhia, né? Ele tem o seu cargo efetivo de major e ao mesmo tempo ele está acumulando um comando de uma companhia. Então ele também admite-se cumulação. Pronto, agora eu vou aqui para a questão do cargo vago, certo? Cargo vago aqui em cima. A lei traz que ele é considerado vago em algumas situações. A primeira que ele é considerado vago na sua criação, né? Então até que o militar tome posse dele, até acontecer isso, esse cargo ainda está vago. Por exemplo, um concurso público, o governador cria 1.000 vagas, e aí até que tenha todos os trâmites, né? Que o pessoal passe em concurso,
concluam o curso de formação com êxito, passem na prova final, até eles tomarem posse, né, cumprir todos os requisitos, esse cargo é considerado vago até que ele seja assumido aí por algum militar que tome posse dele. Aí ele traz também a segunda hipótese, né? Pode ser por exoneração, demissão ou expulsão. Aí aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a questão na prova pode trazer alguma coisa que confunda, certo? No caso, a exoneração é somente a pedido, né? Diferentemente de outros órgãos, onde você costuma muito ouvir que fulaninho foi exonerado do cargo como forma de punição de alguma coisa. No nosso meio militar aqui do estado do Ceará, a exoneração só a pedido, né? Quando você sai para um outro concurso, aí você pede exoneração, por exemplo, se for um cargo militar, que mais na frente eu vou trazer as hipóteses especificando isso aqui, mas a critério de hoje, assim, você fica só com essa informação mesmo, que é só a pedido, pode ser oficial ou praça que pode pedir. Então, no momento que você é exonerado do cargo, o seu cargo está vago. Quando você é demitido, né, que mais na frente também eu vou trazer em outros vídeos as hipóteses aqui dessas questões de demissão e expulsão, que a lei traz bem os quesitos que levam a essa punição. Mas de antemão também guarda essa informação aqui, certo? Praça ou oficial pode ser demitido e traz a expulsão também, que somente praça que pode ser expulso. Então nessas duas situações aqui, eles são punidos e são desligados da corporação por punição, e aí acaba que o cargo fica vago, né? Juntamente com a exoneração, que seria a pedido do próprio militar, quando ele deseja sair da corporação. Então nessas três formas aqui, o cargo também é considerado vago. E aqui eu trouxe uma observação para ninguém confundir, certo? A exoneração não é punição, é um pedido. Punição é demissão, expulsão e outras que eu vou trazer em outro vídeo, falando mais especificamente sobre isso. Outra forma também de considerar o cargo vago, através do falecimento, quando o militar vem a falecer, então acaba que seu cargo também se torna vago. E aqui ele traz duas situações que eu vou explicar aqui num organogramazinho, porque é um pouco mais complicado de entender só falando mesmo, assim, é melhor explicando, certo? Que aí vai trazer já um outro tópico que poderia vir em outra aula, mas eu já vou adiantar logo aqui, que é a situação do militar ausente, o desertor, desaparecido ou extraviado. Como é que seria essa situação? O militar seria ausente quando ele por mais de 24 horas some, né? Não dá ciência a ninguém de onde está, porque faltou o serviço, enfim. Não inclui sua folga. A sua folga é a sua folga. Aqui no caso, o militar, por exemplo, está escalado hoje e ele não aparece. E aí começa a computar o tempo. Aí quando fechar mais de 24 horas sem nenhum aviso prévio dele, informando se está doente, por exemplo, se vai colocar um atestado médico, então ele passa essa situação de ausente, entrando no estado de graça, onde ele vai ficar no estado, que é o estado que separa a situação de ausente até a situação de desertor ou desaparecido, que tem uma diferença. Apesar de ser o mesmo período, né, por mais de 8 dias, o militar pode se encontrar ou desertor ou desaparecido. Qual é a diferença? O desertor, ele é desertor quando tem indícios de que ele sumiu por vontade própria. Por exemplo, o militar chegou, sei lá, ficou desgostoso com alguma coisa, ele, com perdão da palavra, ficou puto, não quer mais trabalhar e tal, não está mais nem aí, fez uma viagem sem comunicar a ninguém, sem estar de férias, sem estar de folga. Então, com essas situações, nesse exemplo, ele acaba sendo um militar desertor. E aí, quando ele volta ou é encontrado, aí ele é submetido a um processo regular para definir se ele vai permanecer ou não na corporação. Como ele também pode ser desaparecido, né? Quando não tem indícios de vontade. Eu escrevi vantagens aqui, mas eu acabei confundindo ali com outro tópico, né? Não reparei nesse erro, mas aqui é vontade, certo? É a mesma coisa daqui, sem indícios de vontade. Que é quando o militar, por exemplo, sofre, vamos dar um exemplo aqui mais trágico, né? Um acidente aéreo ou marítimo mesmo. Acaba ficando em mais de 8 dias desaparecido e sem indício de vontade própria, né? Sabe-se que ele sofreu um acidente, ninguém sabe se ele está vivo. Estão buscando ainda informações sobre ele, se ele ainda está vivo e tal. Então, nessa situação, sem que ele tenha sumido por vontade própria, ele é desaparecido. Então, aqui o extraviado. O extraviado é quando ele está há mais de 30 dias de desaparecido, né? Ter cuidado com isso aqui, que na prova cai muito
extraviado como se fosse mais de 30 dias de desertor, mas não é. Somente de desaparecido, quando ele está há mais de 30 dias nessa situação aqui, sumido sem indícios de vontade própria. Aí ele acaba sendo considerado extraviado, né? Que vai entrar nessa primeira forma aqui, de consideração de cargo vago, né? O desertor, já expliquei também, então são as duas formas que também é considerado vago o cargo, certo? E aí, complementando a informação do extraviado, mais de 30 dias de desaparecido, né? A gente tem que trazer uma observação, porque às vezes eles colocam dias totais na prova também. Como são mais de 30 dias de desaparecido, e como você é desaparecido quando passa mais de 8 dias, então o tempo total, você tem que somar o tempo total do desaparecido, que é mais de 8 dias, com o tempo total do extraviado, que é mais de 30. Então, no caso, para ele ser considerado oficialmente extraviado, são mais de 38 dias totais, né? Contando o tempo de desaparecimento e o tempo do extraviado, certo? Então, no mais, com relação ao cargo, é mais ou menos isso, certo? De maneira bem resumida, lembrando que vocês têm que estar sempre olhando também no estatuto, no código, as leis aí, quem tiver interesse, coloca o e-mail na descrição que eu posso mandar para vocês, os PDFs que eu tenho, para que isso aqui seja apenas um resumo, uma explicação, para que quando for na hora da leitura, auxiliar aí vocês na compreensão dos conteúdos. E para fechar, a questão de função e de comando, né? A função eu já falei no vídeo anterior, com relação aos círculos, né, que eu falei lá, dos auxiliares, né, dos executores, enfim. A lei traz um tópico explicando tudo isso, mas eu expliquei na videoaula passada, vocês podem dar uma olhadinha lá. E a questão do comando, né, que traz uma observação nova aí com alteração na lei que eu vou explicar. Certo? Esses 3 primeiros tópicos aqui já estavam presentes antes da alteração, certo? Que seria chefia e direção das unidades, né, de subunidades, que seriam as companhias, seções e as unidades, que são os batalhões. Então, no caso, quem fica responsável pelo batalhão são os tenentes-coronéis e coronéis, né, responsável pelo comando das unidades, e companhias oficiais gerais, né? A gente vê muito major, no interior a gente vê muito primeiro-tenente comandante de companhia e tal, então não tem tanta informação a mais quanto a isso. A observação é mais com relação aos QOA, que são aquele quadro de oficiais da administração que eu expliquei no vídeo passado, né, que já eram praças e aí ascendem ao oficialato, ingressando nesse quadro aqui. Antes da alteração da lei, informava que eles não poderiam assumir comando e nem subcomando de subunidades e unidades, né? No caso, ele não poderia assumir comando de batalhão, comando de companhia, subcomando de companhia. Mas hoje, com a nova alteração da lei de promoções, né, algumas alterações também no estatuto, que aí criaram um cargo novo de major QOA, e aí através desse cargo novo acabaram liberando para esses oficiais a questão de comando e subcomando de unidades, né? O batalhão, apesar de ele trazer esse adeno de comando e subcomando, né, questão de unidades e subunidades, a gente sabe que pela lei somente tem os coronéis e coronéis podem assumir comando de batalhão, apesar de a gente encontrar hoje em dia ainda alguns que são comandados por majors, mas talvez por falta de efetivo, né, de coronéis suficientes para comandar, esses batalhões acabam sendo assumidos por majores, mas na lei amarra tenente-coronel e coronel, que é o que importa para a nossa prova. Então os QOA podem assumir tanto comando e subcomando de unidades e subunidades, né, conforme a lei, apesar de na prática não se aplicar tanto, mas na lei vem trazendo essa alteração. Então, se cair, eles podem assumir. Então, no mais é isso, né? Até a próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o estatuto.